Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e vamos juntos ler a palavra de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos comandam, que cuida de nossas vidas e que olha pelos seus filhos aqui nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos neles. Os que são filhos de Jesus têm que ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Porque o bem não se mistura com o mal. Então, gente, sem muita conversa, vamos continuar a leitura da palavra. Êxodo, eu li até o 6, agora vamos iniciar ao 7º. Então, gente, sem muita conversa, e bora para a leitura da palavra de Deus, que ela é o nosso caminhar nesse mundo. Então, vou tirar meu óculos aqui, né? E embora, gente, vamos ler a palavra de Deus que nos alimenta as nossas almas e guia a nossos caminhos nesse mundo de ilusão, porque o mundo é uma ilusão. 7º, então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança adiante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e aos magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão dragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Ele lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tenho ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as águas, do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de água, de suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante do Senhor, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração, e todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. A praga das rãs. 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó:
tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por todo o povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, da sorte que somente fiquem no rio. Ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das suas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram na casa, no pátio e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão e com a sua vara feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e disse-lhe assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez sair, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixar-vos e ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda essa vez seu coração, e não deixou ir o povo. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés, entra Faraó, e disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe ir o meu povo, para que me sirvam, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra, de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a minha mão.
para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejam destruídos da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor no seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Deixa eu ver aqui, gente. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e disse-lhe: essa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. 10. Deus ameaça Faraó com pragas dos gafanhotos. Então está ainda filmando? Tá. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos teus servos, para que fazes esses meus sinais no meio deles, e para que contem aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que vos ficou da saraiva também comerão, toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhe: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vos, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram à face de Faraó, as pragas dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores,
que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente essa morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou, em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir aos filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar, por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, e guarda-te, que não mas veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Então, gente, eu vou ler até aqui, o final do 10. Depois a gente inicia aqui no 11. Então, a gente vê aqui na palavra de Deus, né, que toda vez que Moisés ia diante de Faraó, para deixar o povo dele ir no deserto para servirem a Deus, mas Deus permitia que Faraó endurecia cada vez mais o coração, por quê? Porque Deus queria mostrar a Faraó o seu poder, com as pestes todas que teve, né? E daí, dessa última vez que Moisés foi, ele falou que não queria mais ver o rosto de Moisés. E Moisés respondeu: Bem disseste, né, que não vereis mais o teu rosto. É porque nos próximos capítulos a gente vai ver que vai vir a morte do filho do Faraó, e depois eles vão ser libertos, né? Mas o que acontece? Ainda assim mesmo, o Faraó vai ficar com muito ódio e vai persegui-los. E vai ser onde Moisés vai abrir o Mar Vermelho. Mas isso aí a gente vai deixar para a próxima leitura da Bíblia, né? Então, gente, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. E vamos continuar lendo a leitura da palavra de Deus, que ela é muito linda, ela é maravilhosa, tá? Então, gente, que não é inscrito, se inscreve aí. Pode fazer comentários. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim Deus permitir.